Olá, Lídias! Graça e paz! Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Nós hoje chegamos na nossa 13ª aula deste trimestre, segundo trimestre de 2020, última aula do trimestre. E foi um trimestre muito rico, onde nós falamos sobre a carta de Efésios, Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso. E o tema da nossa lição toda do trimestre foi a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós falamos sobre um novo nascimento, nós falamos sobre um povo separado, um povo escolhido, a igreja que reflete o testemunho de Cristo aqui na terra. E hoje, nessa 13ª aula, nós chegamos ao capítulo 6 de Efésios, e que é um tema bastante conhecido de nós quando falamos sobre batalha espiritual. É um texto que nós procuramos usar como referência nessa batalha espiritual. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. E o título da nossa lição hoje é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Nós sabemos que no dia a dia nós enfrentamos lutas, batalhas, diversidades, temos um período às vezes até muito tranquilo e depois nós começamos uma luta que a gente fala: irmã, ore por mim porque eu não estou aguentando, a batalha está travada e eu preciso de cobertura. E esta é a vida do cristão, né? Nosso texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e versículo 11. Nossa verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. E o nosso ponto central diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Nenhum soldado vai para a guerra vestido de camisinha, bermudinha e chinelinho, não é? A partir do momento que você foi convocado para uma batalha, você precisa compor com toda a vestimenta correta para aquela batalha. E é disso que Paulo vai falar. Nós temos um texto de Davi, quando ele se apresenta para lutar contra o gigante, porque ele achou um absurdo aquele homem estar afrontando o povo de Deus, e ele chega para Saul e se coloca à disposição para poder enfrentar o gigante. Ele era um garoto. E Saul pega toda a vestimenta dele de guerra e coloca em Davi. E Davi não consegue dar nenhum passo com aquela vestimenta. E aí nós já começamos a entender o que é o espiritual. Davi tira aquela roupa e ele fica apenas com a confiança que ele tinha no Senhor do Senhor, Deus dos deuses, que ele viria para aquela batalha e venceria em nome do Senhor. E a força do Espírito Santo que havia na vida de Davi fez ele derrotar aquele gigante. Isso quer dizer também que não é toda e qualquer armadura que serve em você. Nós temos as armas certas na batalha, a armadura certa para usar para enfrentar o inimigo. Não é porque a irmã está vencendo daquele jeito que quer dizer que você também vai vencer daquele jeito. A vestimenta para cada um dos soldados do Senhor é diferente. O princípio é o mesmo, a arma é a mesma, mas a estratégia é o Senhor quem vai te dar. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20. Eu quero ler todo o texto com vocês, porque é muito importante para a nossa leitura, para a nossa lição. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então Paulo estava ensinando para a igreja como deveria se preparar para a guerra e pedindo também que a igreja não esquecesse de interceder por ele, de mantê-lo em cobertura espiritual. Nesse trimestre, nós estamos concluindo hoje um trimestre muito importante, que nós estudamos uma carta, que normalmente nós lemos a carta de Paulo muito superficialmente. E essa coisa de dizermos que, eu leio e não entendo, irmã. Mas quando nós estudamos livro por livro, nós vamos tendo um entendimento. E foi riquíssimo o conhecimento dessa carta dos Efésios que nós estudamos. E o tema geral da carta foi Cristo e a sua igreja. Nós entendemos do princípio de que estava estabelecido desde a eternidade o resgate para o povo gentil e judeu. E Paulo, no último capítulo, ele vem tratando justamente da guerra espiritual que todos os crentes passam. Infelizmente, alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Nós temos subestimado, irmãs. Nós temos buscado olhar muito mais no natural do que do lado espiritual. E isso tem derrotado a muitos. Já outros vão, enaltecer o poder do inimigo e esquecer que Cristo foi quem derrotou Satanás na cruz do Calvário e já está derrotado. Então, se de um lado nós temos um povo que esquece que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades, tem um outro lado que só dá valor a Satanás. Não é difícil? É quase que glorificar as armas de Satanás, dizer que ele tem todo o poder, que não é verdade, que ele está sobre todas as coisas, que não é verdade, que só tem um que é todo poderoso, que está sobre todas as coisas. Mas nós temos esses dois extremos, nós estamos vivendo dois extremos. E nós não podemos viver assim. Nós estamos em uma batalha, e para uma batalha nós precisamos estar revestidos com a roupa certa, com a arma certa. Não basta um salto alto, um vestido muito bonito, cabelo impecável, e isso não faz Satanás correr. Mas andar de qualquer jeito também com a roupa mais velha que tem, nós falamos sobre humildade, na 11ª lição, nós falamos sobre humildade, também não adianta estar em farrapos para dizer que eu estou forte. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Esse revestimento vem do nosso momento com Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, eu quero começar lendo com vocês, Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. Então nós precisamos ter um coração purificado, chegarmos a Deus, resistir ao diabo para que ele possa fugir de nós. Mas, sobretudo, nós só vamos vencer se nós estivermos sujeitados ao Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos à nossa introdução? Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e é o que veremos na presente lição. Ele vai dizer que para que possamos resistir no dia mau. E o primeiro subtópico trata exatamente sobre esse preparo.
O preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro subtópico, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, que está no versículo 10, indica que não temos poder em nós mesmos. Eu quero ler com você, falando sobre essa questão de termos poder do Senhor na nossa vida, João capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, quando Paulo diz assim, olha só, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos, porque o próprio Jesus já disse, olha, sem mim nada vocês poderão fazer. Esse revestimento vem do Senhor. Para quê? Para que eu possa suportar no dia mau e dia bom. No dia bom que eu estou vivendo hoje, que eu estou tranquila, o que eu faço? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ouvir um louvor, eu vou me preparar. Não estou trabalhando todos os dias, então eu estou um pouco mais descansado, eu tenho condições de dobrar o meu joelho e jejuar, e orar de madrugada, preparando o quê? O meu celeiro, abastecendo o meu celeiro. Por quê? Porque é como você faz uma compra para muitos dias. Hoje você tem um dinheiro bom. Você vai ao mercado, abastece o seu celeiro. No dia que você tiver faltando o dinheiro para poder fazer a compra, você tem uma despensa cheia. E é isso que nós fazemos. Nós colocamos uma reserva na nossa despensa espiritual, porque quando o dia mau chegar, nós estamos fortalecidos no Senhor e podemos vencer a batalha. Nós temos aonde, o depósito onde buscar o revestimento. Porque eu orei e jejuei. Então, no dia bom eu me preparo para a batalha. No dia bom eu faço reserva. Porque quando chegar o dia mau, eu sei que eu estou fortalecido no Senhor. Mesmo que a minha alma venha se abater, que o meu semblante venha cair, que eu me sinta assim, um trapo, a reserva que eu fiz no dia bom vai me fortalecer no dia mau. E seguindo aqui, esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz o quê? Que nós precisamos transformar e ser renovado. Vamos ler lá? Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo ele reitera esse pensamento, esse transformar a vossa mente pela renovação, quando nós lemos Filipenses. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. O que Paulo diz? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa é a renovação, a transformação da sua mente. No dia bom você está transformando, você está renovando a sua mente com coisas boas, com verdade, com justiça. Quando chega o dia mau, você está preparado para a batalha. Ter uma vida em santidade. Nós precisamos ter uma vida em santidade. E a santidade nós estudamos nesse trimestre, que ela nós vamos todos os dias santificando. Nós vamos santificando, é um processo atrás do outro. Todos os dias nós vamos santificando. E ser cheio do Espírito Santo. Paulo, no capítulo 5, do versículo 18 dessa carta de Efésios, ele diz assim, que nós não devemos nos embriagar com o vinho que há contenda, mas nós devemos sermos cheios do Espírito Santo. Vai fazer a diferença. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Como assim, irmã Osana? Olha só, conhecer a palavra, muita gente conhece, inclusive Satanás. Porque vocês estão lembrados que quando Jesus sai do jejum dos 40 dias no deserto,
Satanás se apresenta para ele para o tentar. E o que é que Satanás fala para Jesus? Cita como forma de convencer Jesus a ceder à tentação: a palavra. Então muita gente conhece a palavra, mas nem todos temem ao Senhor, nem todos são convertidos ao Evangelho de Jesus, nem todos se entregaram para Deus. Ir ao culto, muita gente vai ao culto, aparece no culto, chega no culto, fica ali e acha até bonito, olha com as músicas muito bonitas, irmã, quando você louva é muito lindo, mas não se converteu ao Evangelho de Jesus. E João capítulo 8, versículo 9, tem uma palavra a respeito disso. Nós estamos numa aula e eu quero pedir para você, se possível, abra sua Bíblia e faça a leitura, porque vai se enriquecer muito a sua vida espiritual quando você começa a entender esses versículos que estão escritos aqui. O versículo 9 diz assim, capítulo 8, versículo 9, desculpa, irmãs, Romanos 8, versículo 9, vamos lá, recapitulem comigo. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Paulo falando para os irmãos. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Não sou eu quem vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Então eu estou vivo. Quando eu estou em Cristo, eu estou vivo. Eu não apenas leio, eu não apenas vou à igreja, mas eu tenho uma vida transformada pelo Senhor. E isso também traz o revestimento, também me prepara para a batalha. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a forma do inimigo. Onde que está dizendo isso, irmã Osana? Onde está? Lucas capítulo 10, versículo 19. Você pode ler comigo? Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse é o poder de Deus que está disponível para mim e para você. Essa é a palavra que o Senhor Jesus deixou para todos nós antes de subirmos ao céu. Porque os discípulos viram ele operar muitas maravilhas. Mas eles também precisavam conhecer esse poder. E Jesus diz: olha, eu estou dando para vocês o poder de pisar serpentes e escorpiões. Mas como que eu consigo isso, irmã Osana? Intimidade com Ele. Conhecendo o Senhor. Sendo um com Cristo. Você foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Você morreu, aquela mulher que antes fazia tanta barbaridade, por não temer a Deus, não conhecer a Deus, morreu lá na cruz. A que existe hoje é uma mulher nova, transformada, cheia de Deus, que busca o Espírito Santo, que quer conhecer o Senhor, que quer ter intimidade com o Senhor e que está se revestindo para suportar nos dias maus. Vamos ao nosso segundo subtópico. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa armadura espiritual. Precisa orar? Precisa orar. Para vencer os dias maus, eu preciso orar. Porque pense bem uma coisa. Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, Trindade Santa, veio ao mundo. Uma palavra dele destruiria tudo. Mas Jesus não parava de orar. Ele orava o tempo todo. E nós temos o relato ainda de quando, poucas horas antes dele ser preso, ele foi para o jardim com os discípulos e ele foi orar. Ele não foi bater papo, ele não foi despedir, ele não foi: olha, gente, está chegando a minha hora e agora, assim, daqui a pouco Judas vai aparecer por aí com a galera para me... Não, Jesus não foi bater papo no monte. Jesus foi orar. Ele sabia toda a dor que ele ia passar na cruz do Calvário. A palavra diz que a angústia foi tanto que o suor dele era como... ele suou sangue. Mas ele orava.
E eu vejo que isso incomodava de uma tal maneira os discípulos, que lá em Lucas 11, os discípulos não se contêm. Vamos ler lá para ver o que aconteceu em Lucas 11? Lucas capítulo 11. E no versículo 1, vamos ver aqui. Olha só. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A vida de testemunho de Jesus na oração chamou a atenção dos discípulos. Eles viam tanta coisa acontecer. Eles não pediram: Senhor, me ensina como é que faz para curar o paralítico. Ah, Jesus, olha só, aquele homem que eles desceram lá no telhado, me ensina como é que faz aquilo. Não, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque a nossa vida de oração, de intercessão, vai dirigir a nossa vitória. É o revestimento que nós precisamos. Não adianta você querer ganhar uma batalha confiando na oração da irmã, da minha amiga que é profeta, não. O diálogo é com você. Uma amiga minha me disse umas 2 semanas atrás, ela disse assim: quando o Senhor quer falar com você, quer um particular com você, Osana, Ele quer com você. Não adianta você chamar pastor, profeta, sacerdote, seja lá quem for, amigo seu que é de oração, para ir com você. Ele quer com você. Entra no seu quarto, não é isso que Jesus disse lá em Mateus 6? Entra no seu quarto, fecha a porta e o seu pai que te vê em secreto ouvirá as suas orações. E nós precisamos orar, irmãs, para vencer o dia mau. Continuando. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, que está no versículo 18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Mateus capítulo 26, 41 começa assim: vigiai e orai. Ele não fala assim, vai orando e de vez em quando você levanta a cabeça para ver o que... Não. Ele fala, vigiai primeiro, depois orai. Tem gente que ora demais e vigia de menos. Não vigia com a língua. Não vigia com o olho. Não vigia com os sentimentos no coração. E aí o que acontece? Ora demais, mas não vigia em nada. Quando vê, já olhou, já pecou, já falou mais do que precisava, já teve atitudes que magoam as outras pessoas. Por quê? Porque ora bastante, mas vigia muito pouco. E nós precisamos estar em alerta. Um soldado no campo de batalha, ele não pode fazer de conta que não está acontecendo nada. Ele tem que ficar ali, alerta, para ver de onde vem o ataque. De onde está vindo o inimigo. A cilada. Está uma armadilha ali na frente. Eu estou aqui... mas eu estou bem armado, mas eu estou vendo que tem uma cilada ali na frente, já vou buscar um caminho para eu poder sair fora dessa cilada. É assim que você procede, para poder suportar e vencer as astutas ciladas do inimigo. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Vamos ao nosso segundo tópico? Conhecendo os campos da batalha espiritual. Nós precisamos saber onde nós estamos pisando na batalha, né? Não pode colocar uma venda nos olhos e sair de qualquer jeito, não. Nós temos que saber onde vamos pisar. Diz assim, as astutas ciladas do diabo. Primeiro subtópico. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Satanás ou o diabo, ele não brinca de ser diabo nem de ser Satanás. Irmã, tem diferença entre uma palavra e outra? Tem. Satanás é adversário. Ele é o nosso adversário. Quem é o primeiro adversário dele? Deus. Depois nós. Ele é nosso adversário. Não é amiguinho, tá, irmãs? Tem gente que gosta de andar de mãozinha dada com o mal. Não aconselho. Diabo. O que é diabo? Caluniador. Acusador. Essa é a função dele.
Então, a expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, do grego, que significa caluniador e acusador. Tomada de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Ele não brinca de ser diabo, tá? E ele trabalha 25 horas. Nós até dormimos, passamos pelo sono da palavra, pelo sono da oração, mas ele não faz isso não. Ele fica o tempo todo buscando nos destruir. Continuando. Algumas de suas astúcias são as ciladas dele. Posso dar nome a essas ciladas? Pode. Nós vamos ler aqui. Tem pelo menos 7 delas aqui. Confundir a mentira com a verdade. E aí, nós vemos que ele começa isso lá no Jardim do Éden. Essa batalha com Deus entre a verdade e a mentira. E ele tem uma astúcia em fazer essa mentira, até mesmo para você, parecer que é uma verdade. E é por isso que você precisa estar revestido. Porque João capítulo 8, versículo 44 fala que ele é o pai da mentira. Ele só criou uma coisa na terra, a mentira. A única coisa que ele tem titularidade aqui, que o próprio Deus fala que ele é o pai da mentira. Agora, Deus, ele é a verdade. E João capítulo 14, versículo 6, eu quero ler com vocês essa parte, diz assim, olha, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a parte que nós precisamos guardar em nosso coração. O salmista disse assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo acho que 76. E quando nós guardamos essa referência, essa palavra em nós, essa é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Satanás, ele intenta outros caminhos para te iludir, porque ele é o pai da mentira. Então, confundir a mentira com a verdade. Isso ele já começou a fazer lá no jardim, com a mulher. Deturpar as escrituras. Por que, irmã Osana, deturpar as escrituras? Tem muita gente que chega perto de você, inclusive, dizendo que conhece a Bíblia e cita vários versículos e você fica impressionado. Ou você fica impressionada com tanto que a pessoa conhece de Bíblia. Mas ela não tem o principal, que é o Espírito Santo. Ela está sendo apenas um instrumento usado por Satanás para fazer parecer que aquilo é verdade. Que ela teme ao Senhor. E aí te iludir por um caminho que às vezes, com certeza, não é o caminho do Senhor. Satanás, ele disse para Jesus, na saída do jejum de 40 dias, olha só, se você der ordem aos seus anjos, eles vão te livrar da morte. Não é assim que a Bíblia, que a palavra diz? Que dará as ordens aos seus anjos e ele te livrará. Aí Jesus disse assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu preciso conhecer a palavra para eu rebater as ciladas do diabo, porque ele pode usar a palavra para tentar me enganar. E ele ainda dissimula e induz a dissimulação. O que é isso? Fingir, o fingimento, a hipocrisia. Ele te induz a ser fingido, a ser hipócrita. Outra cilada do diabo, parecer aquilo que não é, uma aparência que não é verdadeira. Nós estudamos isso na lição 11. Fazer falsos sinais. Aí vocês lembram que os sacerdotes lá de Faraó, quando Moisés colocou a vara dele no chão e ela se transformou numa serpente, os magos de Faraó vieram e colocaram as varas deles no chão e elas também se tornaram uma serpente.
Sério, irmã Osana? Foi. Então ele também opera sinais. Mas onde foi que Satanás perdeu? Quando aquela serpente que era de Moisés engoliu todas as outras que estavam ali. E aí é por isso que nós precisamos estar revestidos para entendermos qual é o sinal que é de Deus e qual que não é. Outro laço de Satanás, fazer acusações, não é? Ele é acusador. Você vai ser tentado. Não é pecado ser tentado, irmã. Pecado é ceder à tentação. E aí quando a pessoa cede à tentação, o que acontece? Antes ele apresentava para a Eva lá no jardim uma fruta. Olha, se você... Não é verdade isso não. Se você comer, você vai ter o mesmo conhecimento que ele. Não foi isso que ela disse para a serpente? A serpente disse para a mulher, lá no jardim? Depois que a mulher cedeu e comeu a fruta, o fruto do conhecimento, aí ela já não era tão assim. Não, não é exatamente isso que eu falei com Eva. Que é isso? Aí ele passa a ser o seu acusador. Antes ele te oferece um prato maravilhoso, você come. Depois que você come, ele começa a falar: por que você comeu? Você comeu porque você é burra, você comeu porque você não teme a Deus, você comeu porque você é fraca. Ele é acusador. Esse é um outro aspecto das ciladas do inimigo. Temos também semear incredulidade. Tem gente que fala assim: por que Jesus hoje não levanta paralítico, não ressuscita mortos? Um dos fatores, posso falar? Um dos fatores? Nossa incredulidade, irmãs. Se você estiver num velório e o morto levantar, me diz que você vai ficar quietinho lá esperando para dar glória a Deus. Você já vai acreditar que é um fantasma, vai sair correndo. O pó. Por que o paralítico não levanta? Porque nós não temos uma fé tamanho para poder dar ordem para que o paralítico levante. Primeiro começa assim: e se eu mandar ele levantar e ele não levantar? Já perdeu, já caiu a fé, já deu ruim. Então, uma das coisas que Satanás faz é semear a incredulidade. Você vem na igreja hoje, ouve uma palavra que alimenta o seu coração, e quando você chega em casa ele começa a colocar dúvida na sua mente sobre aquela palavra, se aquilo é aquilo mesmo. Até mesmo se você está passando por uma provação e o Senhor falou que vai te dar vitória e você não recebeu a vitória no outro dia, ele já começa a semear. Será que foi Deus mesmo que falou? Tudo isso é cilada de Satanás e nós precisamos estar revestidos para resistirmos a isso. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E nós vamos chegar num tópico aqui daqui a pouco que eu vou falar sobre isso com vocês a respeito desse revestimento. Segundo subtópico, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. E é muito sério isso aqui, porque muitos crentes já perderam a visão espiritual, o discernimento do que é carne e do que é espírito. Tem gente brigando um com o outro dentro de casa, dentro da igreja, achando que o outro é que está fazendo mal, quanto a briga é no reino espiritual. E Satanás está de lá, ó. Tá vendo? Consegui mais uma. Tá brigando uma com a outra e nem tá vendo que sou eu que estou fazendo a confusão toda. O conflito é contra as hostes que debaixo da autoridade do diabo mantêm os homens na escuridão. E aí eu quero ler com vocês 1 João 5,19, que é a referência da nossa revista. 1 João, capítulo 5, versículo 19, para você que está aí começando a ter intimidade com a Bíblia, vai lá em 1 João, no finalzinho já do Novo Testamento, um pouquinho antes de Apocalipse. Vai lá em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 19, leia comigo, por favor. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. João, quando ele escreve essa carta aqui, ele cita algumas vezes a respeito de o mundo estar no maligno.
Então, toda essa guerra, toda essa escuridão, ela é espiritual, ela é do maligno. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele cegou o homem que não está em Cristo. Ele que é o Deus deste século. Então, nós estamos lutando contra as potestades, contra o maligno. E as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, precisam ser espirituais. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Tem uma hora que eu estou lutando com alguém muito próximo a mim, ou eu mesmo comigo, individualmente, mas a batalha é espiritual. Ou coletivamente. Sabe aquela coisa de chegar na igreja e ficar de cara virada para a irmã? Você está achando que é só a sua carne. Tem também um pouco da carne, né? Mas se você está revestido pela palavra, pela oração, pelo jejum, você vai repreender Satanás em nome de Jesus e vai olhar na cara da sua irmã e vai amar e vai perdoar, seja lá pelo que tenha acontecido. Nós temos que entender que a nossa luta é espiritual. Não cabe, se eu quero morar no céu, eu preciso perdoar. Se eu quero morar no céu, eu tenho que olhar na cara da minha irmã. Crente não tem esse negócio, crente que vai morar no céu, tá, irmãs? Não tem esse negócio de não olhar na cara da outra, não. Pede o Senhor graça, pede o Senhor misericórdia, chega perto da sua irmã, conversa com ela, pede perdão. Se ela te ofendeu, pede perdão. Se foi você que ofendeu, pede perdão. De todo jeito precisa consertar. Porque na hora que a trombeta tocar, vai ficar. Crente com o coração cheio de mágoa, carregando um defunto, que nós já falamos numa lição para trás aí. Crente que está bebendo veneno esperando que o outro morra, que é o veneno da mágoa, do ódio, da falta de perdão, vai ficar, não se engane. Então, se você tem dificuldade nessa área, já começa, redobra sua oração, seu jejum e libertação para você entrar no céu, porque a trombeta vai tocar a qualquer momento, nós estamos vendo os sinais, e vai ficar. Vamos continuando. Terceiro subtópico, as agências das potestades do ar. Tem uns escritórios deles espalhados por aí. Vamos ver quais são. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes infernais e hostes espirituais da maldade. Lá no versículo 12, vamos ler lá no versículo 12, dessa mesma da leitura bíblica nossa? Como é que Paulo colocou lá? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra tudo isso que nós estamos lutando. Tem as agências instaladas e é de lá que eles atuam contra a nossa vida. O ataque vem de lá. Vamos lá. São caracterizados por 3 aspectos. A respeito dessa potestade que Paulo diz, principados, há uma hierarquia, irmãs, no reino espiritual. O negócio não é bagunçado. Então tem essa hierarquia do lado das trevas, satânico, mas nós temos uma hierarquia no céu também. Como é que é isso, irmã Rosana? Que hierarquia é essa? Todo mundo tem muitos de nós achamos que anjo é anjo, tudo é anjo. Não, tem uma separação no céu. Tem os anjos, tem os querubins, tem os serafins e tem o arcanjo. E aí com grau de atuação. Do mesmo jeito é no mundo espiritual do lado de Satanás. E aí Paulo classifica como os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade. Vamos lá. Eles são poderosos. É um aspecto.
Esses seres são caracterizados por 3 aspectos, e um deles eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas é quem vem primeiro. São líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Mas eles não são o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso só tem um. Quem? Deus. Satanás tem um poder, algum poder, mas ele não é o Todo-Poderoso, ele não é onipotente, ele não é onipresente e ele não é onisciente. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Satanás não tem nada disso, ele tem um poder, algum poder. Por isso que tem crente que eu fico preocupada quando eu vejo crente exaltando demais o poder de Satanás. Ah, você não pode fazer isso não, porque Satanás vem e te destrói. Como assim? Satanás pediu permissão, e eu já vou te dar um spoiler da nossa próxima lição, do próximo trimestre, que nós vamos estudar o livro de Jó. Satanás pediu permissão a Deus para mexer com Jó. Então ele não está acima de Deus. Então cuidado quando você fica dando para Satanás mais poder do que ele tem. Em Mateus 28 e 18, quando Jesus está encerrando a fala dele, Mateus 28 e 18, vamos ver lá o que Jesus disse. Já está no finalmente lá, quando Jesus está para ser assunto ao céu, no versículo 18, ele diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Satanás, ele só tem algum poder, ele não é o Todo-Poderoso. Eles são malignos. Outro aspecto, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E aí, vamos de Jesus de novo. Marcos capítulo 16. Aproveita para conhecer os evangelhos, se você que ainda não tem essa intimidade. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Jesus nos deu autoridade. Ele diz: pode ir, prega, anuncia a palavra, e em meu nome vocês vão expulsar os demônios, esses seres malignos que têm poder de destruir, mas o Senhor Jesus, que é todo poderoso, nos deu autoridade para expulsar o demônio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai fazer em seu nome não, que ele vai falar: Jesus eu sei quem é, mas você não faça ideia de quem seja. Então não faça em seu nome não. Seja cheio do Espírito Santo e faça em nome de Jesus. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Deus está acima de tudo isso. E principalmente quando nós vemos Jesus nesse mesmo capítulo 16 de Mateus, no versículo 18. Mateus capítulo 16, no versículo 18, olha o que Jesus diz, que coisa linda que ele afirma. E por isso que a igreja do Senhor não deve temer. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás é astuto, ele é maligno, ele tem poder, algum poder, mas ele não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, porque conosco está o Todo-Poderoso. Amém? Chegamos ao nosso último tópico dessa lição. E o tema desse tópico é as armas espirituais indispensáveis ao crente.
Então nós já falamos lá do preparo, no primeiro tópico, não é? Falamos sobre o preparo. No segundo tópico, nós fomos conhecendo o nosso campo de batalha. Onde é que nós estamos pisando? Que campo é esse? E agora nós chegamos nas armas espirituais indispensáveis aos crentes. Porque se nós estamos numa batalha espiritual, nós precisamos de armas espirituais. E eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Nossas armas, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, do nosso corpo do exército, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Nós acabamos de passar pelo segundo subtópico, onde nós dizemos que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então, as nossas armas consistem no poder deste Deus, que está acima de tudo. Primeiro subtópico: a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. E aí, eu convido você a criar na sua mente, a buscar na internet como era a roupa de um soldado romano, que era a referência que Paulo tinha naquele momento. Como que era essa roupa, irmão Osana? Usava um capacete, colocava um peitoral aqui para proteger, tinha aquelas talas nos braços. Tem muita gente aí que assistiu aquele filme do... Esqueci o nome do filme agora, irmãs. Gladiador, né? Aquele filme Gladiador, tem alguns maridos que devem ter assistido e vocês devem ter visto alguma coisa. No filme do Gladiador, os soldados romanos são muito bem caracterizados ali, faz parte da época. E Paulo se inspirou nessa linguagem, nessa imagem que ele tinha para poder dar para a igreja de Éfeso exatamente o que ele estava querendo explicar a respeito desse revestimento. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. O que nós lemos lá em Tiago, no início da lição, quando nós lemos Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais ele está me protegendo, mais eu estou me revestindo. Continuando. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias. Resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Nossa luta espiritual. Segundo subtópico, as armas indispensáveis de defesa. Então, eu tenho preparo, eu conheço o campo de batalha e agora eu vou ver com que eu vou me vestir. Que armas são essas que eu preciso ter? Vejamos aqui uma lista das armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingi os vossos lombos com a verdade. É a primeira. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Que é essa doutrina de Cristo? Vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Paulo falando com Tiago, e ele diz assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Que pregue a palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Que palavra é essa que eu vou pregar? A verdade da doutrina de Cristo. Eu estou cingindo os meus lombos com essa palavra, com essa verdade. E a integridade do soldado, o que é essa integridade? Essa integridade é o testemunho de vida que eu dou. Nós falamos sobre isso na lição, que nós somos a expressão de Cristo na terra. A minha atitude enquanto cristã, a verdade que há em mim, ela precisa refletir nas minhas atitudes. Se ela não refletir nas minhas atitudes, eu não estou pregando a verdade. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Segunda armadura, segunda arma, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. E aí, quando eu falo dessa malha que protege os pontos vitais, você vai colocar essa couraça. Ela é uma malha que te cobre desde a cabeça. Vem cobrindo tudo isso aqui, ó. E lembra lá atrás que eu falei com vocês que ia falar sobre essa arma que você se reveste? É porque você reveste o seu ouvido também. Quando você coloca a couraça, ela não cobre só a sua cabeça, ela vai cobrir o seu ouvido também. E quando você reveste da cabeça até os pés, aquela malha vai cobrindo também os seus braços, cobre as suas pernas, porque ela é longa. Pontos vitais do seu corpo ficam protegidos. E um dos pontos vitais de nós falamos da nossa arma espiritual, hoje que nós somos atacados, é pelo que nós ouvimos. Pela fofoca, pelo disse-me-disse, por aquilo que não é verdade. E hoje usa-se muita expressão fake news, não é? E isso é mais velho do que andar para frente. Porque Satanás é o pai da mentira, então ele assopra no seu ouvido alguma coisa e você compra aquilo como verdade e sai distribuindo aquilo como se fosse verdade, às vezes até colocando um irmão contra o outro. E nós temos que guardar o nosso ouvido para ouvir somente aquilo que produz vida, aquilo que não vai trazer edificação para a sua vida, corta da sua vida. Aquilo que os seus olhos vão ver que não vão trazer edificação da sua vida, corta da sua vida. Aquilo que a sua boca vai falar que não vai trazer edificação, que não vai fazer bem para ninguém, corta da sua vida. Isso é revestir. Você se protege. Tem um ditado muito antigo aí que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. E nos coloca numa situação difícil, porque depois nós temos que dar conta daquilo que nós falamos. Diante dos homens apenas? Não. Nós temos que dar conta principalmente diante do Espírito Santo, que é quem nos assiste todos os dias. Eu posso fazer coisas horríveis que vocês não têm nem conhecimento, mas o Espírito Santo de Deus está me vendo todos os dias e Ele sabe o que é que eu faço. E é para Ele que eu vou prestar conta. E é Ele que vai dizer se eu vou entrar ou não no céu. Isso é muito grave. Então eu preciso da justiça de Cristo e a retidão do soldado do campo de batalha. Essa retidão no campo de batalha está muito ligado à integridade do soldado. Caminha junto. Eu sou íntegra e tenho retidão no meu caminhar. Eu presto atenção naquilo que eu estou fazendo porque eu sou expressão da verdade de Cristo na terra. E da justiça de Cristo, Romanos 5:1, vamos ler aqui rapidinho, Romanos 5:1, nós já estamos caminhando para o final, mas eu quero ler com vocês, Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos justificou, o Senhor. E se nós somos justificados por Ele, nós temos paz com Deus, por intermédio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Simplesmente assim. Nós vamos seguir a paz porque nós somos justificados com Cristo. Terceira arma, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha sola cravejada para dar estabilidade. Isso refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Eu tenho a boa nova. Eu recebi a boa nova da salvação. E se eu estou firmado em Cristo, se eu estou calçado com o Evangelho da salvação, eu vou ter alegria e vou querer que os outros conheçam esse mesmo Evangelho. Eu vou querer que os outros saibam
que eles entendam quem é Jesus, que Jesus mudou a minha vida e pode mudar dele. Por quê? Porque eu estou calçado com o evangelho da preparação, com a preparação do evangelho da paz. E aí, vamos ler Romanos 10, 14 e 15, que eu estava vendo a revista e lembrando desse versículo, porque nós citamos muito ele em culto de missões, não é? E eu quero refletir com você sobre ele, no 14 e no 15, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. O evangelho da paz que alcançou você, pelo qual você foi justificado, ele não é para ficar guardado na sua caixinha maravilhosa. Ele é para que você calce da preparação do evangelho e anuncie as boas novas. Não é para ficar bonitinha dentro de 4 paredes, irmã. Essa é uma das armas que nós precisamos usar. Outra arma: tomando sobretudo o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. É aquele que está na batalha lá, às vezes você vê num filme, e aí quando vinha aquelas flechas incendiárias, leva aquele escudo na frente para poder proteger, para não ser atacado. É disso que o Paulo está falando. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. O que nós dissemos lá atrás? Que ele arma ciladas. Entre elas está a incredulidade, a dissimulação, mentira, falsos sinais. Como que eu me previno disso tudo? Como que eu me defendo disso tudo? Com o escudo da fé. Porque essa fé que há em mim me faz andar em retidão diante do Senhor. Essa fé que há em mim me faz dizer: para trás de mim, Satanás, porque não é isso que a palavra diz. Para trás de mim, Satanás, porque eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Para trás de mim, Satanás, porque isso não é Deus que está falando. Essa fé que age em mim. E Hebreus, ele fala muito, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele é todo referente à fé. Leia lá, tira um tempo e leia o capítulo 11 de Hebreus, para você entender do que eu estou dizendo para você. Mas eu quero deixar para você, nessa mesma carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, olha só o que o escritor diz. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu fazer isso. Não tem. E um outro versículo que eu já li com vocês até antes de uma revista dessa para trás, que foi Hebreus também 10:38, que diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu preciso me revestir da fé inabalável, para eu conseguir resistir os dardos inflamáveis do maligno, o ataque de Satanás sobre a minha vida, contra aquilo que eu creio. Outra arma, o capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça e refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. E aí eu quero ler 2 referências com vocês. Primeira, Romanos 8:16, que fala sobre a salvação. Porque tem gente que fala assim: mas irmã Osana, como é que eu vou saber se eu sou salvo? Ah, eu não tenho não, é muita pretensão minha dizer que eu sou salvo. Vamos lá, Romanos 8:16. Romanos 8:16, Paulo diz assim: o mesmo Espírito, qual Espírito? Ou de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O Espírito Santo testifica para mim que eu sou filho de Deus. Então eu não preciso ficar preocupada com isso. E esse capacete, ele me reveste para me manter na convicção de que eu estou salvo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 é o texto de referência aqui da nossa lição. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 e 9. Vamos ler aqui rapidinho. Olha o que Paulo diz. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados, santificados, estamos no processo de santificação para recebermos a coroa de glória. O processo é diário. Nós já fomos justificados. Morremos com Cristo na cruz, nós somos uma nova criatura e nós estamos andando com Ele, santificando para alcançarmos a coroa de glória nossa, o dia que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Na glória nos sentaremos com Ele. Terceiro subtópico, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como uma espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, não é uma arma longa. Ela é curtinha, é de perto aqui, ó. E Satanás nos ataca de perto. Ele não toma distância, ele fica ali, marcando em cima de você. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Eu preciso estar revestido da palavra. E ela é a espada de dois gumes. Ela corta para lá e para lá e para cá. Essa palavra que eu estou anunciando a vocês, que eu estou lendo com vocês, quando eu estou conversando com vocês sobre a palavra nas nossas aulas, e às vezes eu digo isso lá no grupo para vocês, que a palavra não falou só com vocês, não. Primeiro ela falou comigo. Primeiro eu levei um chicote pessoal, porque o Espírito Santo vai falando com você e vai falando, Osana, você está falando isso aqui, mas você está fazendo isso. Porque essa palavra, ela não livra ninguém não, irmãs. Por isso que você precisa meditar na palavra. Porque do mesmo jeito que ela vai falar comigo, ela vai falar com você também. Ela tanto ataca como ela defende. Ela me consola. É uma palavra que eu vou abrir, eu estou precisando de uma palavra e sai aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu posso abrir aqui também na palavra que o Senhor fala com Ezequias, arruma sua casa, prepara tudo, porque você morrerá e não viverá. A palavra, ela é fiel e verdadeira e ela corta para lá e para cá. E eu preciso estar armada com ela para vencer a Satanás. Porque como foi que Jesus venceu ele? Na palavra. Jesus tinha jejuado 40 dias e tinha orado 40 dias. Mas ele venceu Satanás na palavra. Então, tomai a espada do Espírito. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Nós precisamos meditar, aprender a palavra, estarmos firmes com o Senhor, sabendo a hora de usar, pedir discernimento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos fala, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos dá discernimento. Mas para isso eu preciso estar armada. Não adianta eu estar de roupinha bonitinha. Eu preciso estar armada e revestida. E eu quero ler com vocês 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Basta nós estudarmos a palavra, irmãos. Nós temos que conhecer o Senhor. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer quem? Ao Senhor. Não é eu li, agora está ótimo, não. Eu vou entrar, vou meditar na palavra, eu não vou ler uma história. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso criar um vínculo com aquilo ali que eu estou lendo, entender o que eu estou lendo. É muito rápido que isso acontece, irmã Osana? Não. Você precisa, sobretudo, que o autor dessa palavra esteja com você te orientando. O Espírito Santo de Deus. Ele é um excelente professor para você entender a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, só para nós encerrarmos esse tópico. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que palavra maravilhosa, irmãs. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está aqui na nossa revista. Como que nós vamos suportar e resistir às ciladas do inimigo? Usando as armas, que estão todas aqui, explícitas, para que nós possamos usar. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Então, a armadura de Deus para nós. As partes da armadura: eu tenho o cinto, cingido, os vossos lombos. Qual que é a função? A verdade. Aí eu tenho a couraça da justiça. Qual que é a função? A retidão. Eu tenho sapatos. Qual que é a função? A paz que vem das boas novas. Eu tenho o escudo. Qual que é a função do escudo? A fé. Capacete. Se eu tenho o capacete, qual que é a função desse capacete? A salvação. E por último, eu tenho a espada do Espírito, que qual que é a função dessa espada? A palavra de Deus. Amém? Conclusão: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Paulo nos deixou um passo a passo no capítulo 6. Que nós possamos buscar no Senhor e pedir ao Espírito Santo que venha nos encher, que venha nos revestir, que nós possamos estar prontos para o dia mau. Não vamos deixar que o dia bom nos dê uma sensação de segurança de que nós não precisamos buscar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este trimestre, onde aprendemos tanto da tua palavra, Senhor, e que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração a necessidade de sermos igreja, de sermos reflexo, ó Deus, extensão do teu reino aqui na terra, de que o plano da salvação que foi projetado na eternidade nos alcançou e por isso nós estamos aqui. Que nós possamos ser submissos ao Senhor, o nosso sumo sacerdote, e que a nossa casa seja revestida pelo Senhor,